Vamos lá, então. Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 48, hein? 48º episódio do Bola Laranja será explanado a partir deste exato momento, com o triozinho de sempre. Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. A gente está quase chegando nos 50, hein? É a idade do Renan, será? Não sei. A gente descobre. Vamos ver. Antes dos assuntos de hoje, as nossas redes sociais. Se você ainda não segue os bastidores do Bola Laranja, vai lá no Insta, procura por @bolalaranja.oficial, @bolalaranja.oficial lá no Instagram, e também tem nossa página no Twitter, o @belaranjaoficial, belaranjaoficial no Twitter, e agora o YouTube, né? Você que gosta de... Olha lá o André lá, olha lá. Para você que está no YouTube, inclusive está vendo o que o André está fazendo, que é mostrando nossa página no Insta, né? A gente ficou muito feliz, né, com esse crescimento nosso lá na página, e é graças a vocês. Então, agora a gente migra aqui para o YouTube, né, o terceiro episódio para o YouTube também, para vocês verem, né, as câmeras, os rostos lindos dos nossos queridos integrantes. E então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, mande para os amiguinhos, que muita novidade ainda está por vir. Gente, tem 3 assuntos hoje importantes, né, que aconteceram na semana. Tem a volta do Varejão para a NBA, né? Um cara que é brasileiro, é sempre bom a gente, né, ressaltar os caras que são do nosso país e vai fazer sucesso lá fora. Então ele volta aí para fazer tipo uma despedida, né, uma homenagem a ele aí lá no Cleveland. Westbrook, hein? Aí o Renan gostou, o sorrisão do Renan. Falar do Russell Westbrook, que tá vindo muito bem com o Wizards, né? Tá jogando muita bola. E o senhor Carmelo Anthony, hein? Também joga tranquilamente, um craque da bola, entrou aí no top 10 de pontos da NBA. Então, esses 3 assuntos hoje, hein, meu querido André Fantato? 3 assuntos interessantes, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao 48. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E para quem está acompanhando no YouTube, boa noite, já que são 7h10. Pô, mais uma vez, nosso terceiro episódio aí no YouTube, a gente vai tentando se soltar cada vez mais, tentando trazer o conteúdo aí para vocês cada vez mais interativo, mais legal aqui no YouTube. A gente está devendo aí um pergunta aí, alguma coisa para vocês poderem interagir, até mais para frente em formato de live, quando a gente tiver um reconhecimento maior dentro do YouTube. Mas a gente está tentando trazer cada vez mais coisas novas aí para os nossos queridos seguidores. Bom, vamos embora para o 48, né, Anderson? Falar, como você ressaltou muito bem, é sempre bom a gente elevar o nome dos brasileiros, seja em qual for o esporte, fora do futebol, óbvio, porque no futebol a gente tem vários exemplos, mas na NBA, que a gente sabe a dificuldade que é, a gente vai falar desse cara enorme, que é o Anderson Varejão, que jogou por muitas temporadas no Cavaliers e agora está de volta à franquia de Cleveland. Também a gente tem aí Carmelo Anthony, Westbrook, para os episódios que foram batizados carinhosamente, essa vai ser a segunda edição, pelo nosso amigo Renan Leite, de curtinhas. Ele pensou em outros nomes lá, que agora eu não vou lembrar, mas enfim. Então, bora para mais bora falar desse trio aí, e bora para mais um episódio. Segue a gente lá, se inscreve no canal aqui, curte aqui, deixa o seu like e bora para mais um. E mais uma vez o Renan não pendurou a bela camisa dele nas costas, né? A gente vai ficar falando até ele fazer isso, mas tudo bem, tem um violão ali, tem um quadro bonito ali. Desmute o microfone e fale comigo, Renan Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao 48. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André e os queridos ouvintes e telespectadores do Bola Laranja. Pois é, ainda não consegui colocar a minha linda camisa do Bola Laranja, minha unidade que eu tenho aqui em casa, numerada, né, que ela é para poucas pessoas, exclusivas. A minha tem ali o número de série. Eu ainda não consegui pendurar ela aqui. Mas conta aí com o meu violão intocável, porque eu não toco, e com o meu queridíssimo David Bowie, em sua forma de Starman aí, minha singela homenagem. Do outro lado aqui tem vários quadros, mas não convém mostrar agora. Eu estava até
Tinha esquecido de ligar minha luz aqui, estava tudo escuro, não estava conseguindo mostrar minhas coisas aqui e tudo mais. Lembrei depois de ter começado o vídeo. Vamos aí, falar desses 3 assuntos sensacionais de 3 caras. Não vou falar que 3 caras que mereciam um quadro como esse do David Bowie. Vou falar que 2 caras mereciam um quadro desse. Quem sabe o dia me convence. Tá bom, né? Vamos ver. Bom, eu quero começar pelo Varejão, até porque ele chama Anderson, né? Então tem toda a prioridade possível neste programa por causa do seu querido e belo nome, né? Anderson Varejão será o primeiro assunto para a gente hoje. Senhores, como eu disse para vocês em off, eu acompanhava NBA quando eu era uma criança, mas não entendi absolutamente nada. Não que hoje eu entenda, né? Mas é dessa época aí, cara. O Varejão lá em Cleveland, com aquele cabelo maravilhoso que ele tem, né? Que até hoje, inclusive, uma marca, né, bem específica dele, está de volta ao Cleveland Cavaliers. O pivô assinou o contrato mais uma vez. Renan, antes da gente falar sobre a representatividade dele para o Brasil, o que ele pode acrescentar para o Cleveland nessa temporada, que não vai levar a lugar nenhum, né? Mas ânimo, torcida aclamada por um ídolo voltando, né? Ele pode agregar ainda alguma coisa dentro de quadra, né? Em questão do Cleveland conseguir vitórias e tal, ou é apenas um símbolo mesmo? Ele vai estar ali só como, né, um destaque, ou você acha ainda que ele consegue dar frutos fazendo cestas, hein, meu caro Renan Leite? Anderson, acho que ele contribui para o time com a experiência que ele tem, né? Não é à toa, salvo engano, 13 anos de Cleveland. É icônico para a franquia. Acho que, claro, que está bem longe de ser uma marca assim como é LeBron James para Cleveland, mas ele tem seu nome na história, cara. A gente lembra aí da febre Varejão, da torcida que usava peruca e tudo mais. Então, assim, ele tem a sua importância para o time muito grande. E isso, o que ele pode contribuir, já não acho que nem dentro de quadro. Pode, claro, reverberar dentro de quadro. Mas acho que ele adiciona mais experiência aos jovens. Cleveland tá recheado de jovens no momento. Adiciona essa experiência para os jovens, passa ali um pouco de experiência dentro de quadro, o que ele sabe. Acho que jogando mesmo, bola laranja na mão dele, ele é, claro, ainda um jogador diferente, né? Um jogador acima da média, mas quase 2 anos parado, muito tempo sem jogar, não sei se ele consegue contribuir muita coisa, mas o nome dele traz muito peso. Eu acho que o Cleveland precisava disso, sabe? O ânimo do Cavaliers estava lá para baixo, cara. Tem muita coisa acontecendo ruim para esse time, desde aquela degringolada, daquela troca insana que fez naquela temporada louca. Desde aquilo a coisa já não anda bem, aí combinou com a saída do LeBron depois, tudo anda mal para os lados de Cleveland. Deu um super contrato para o Kevin Love, parece que ele está mais interessado em tomar um vinho com a esposa do que jogar basquete. Tudo tá meio turbulento para os lados de Cleveland. Eu acho que a adição do Varejão faz a torcida e o time ficar revigorado, sabe? A gente sabe que é uma temporada de despedida, é um final de carreira mesmo, é um The Last Dance, mas acho que vale para a experiência que ele pode passar e vale por tudo aquilo que ele representa dentro de quadra. É muito legal ver o movimento que o Cleveland fez de trazer e de a gente ver um brasileiro com esse nome, com esse peso, com essa importância para a liga. André Luiz Fantato, 38 anos, não estou falando de você, mas poderia, mas é do Anderson Varejão. 38 anos, voltando a Cleveland, foi campeão em 2017. Foi campeão em 2017, né? Então, estava naquele time campeão. Na verdade, 2016, na verdade, mas o Varejão, ele tem um azar, antes de você complementar, porque ele foi campeão
em 2016, ele jogou metade da temporada pelo Cleveland, foi pro Golden State e perdeu a final pro Cleveland, jogando já no Golden State, mas o Cleveland reconheceu ele como campeão. Em 2015, que ele estava no Cleveland, ele tinha perdido pro Golden State. Exato. Ele estava dos lados errados, mas podemos reconhecê-lo como o Renan falou, entre aspas, campeão. O Golden State reconhece também a temporada seguinte dele, que ele é campeão, que ele praticamente não joga, né? Ele jogou poucos jogos. Na temporada 17, Anderson, ele jogou poucos jogos, né? Também no Golden State, e eles também reconhecem. Então ele tem meio título aqui, meio título ali, que dá um título. Mas era o que só queria ver, a reação da É discussão. Fogo no parquinho, né? Isso, se eu jogo a bomba, ou vocês correm, ou elas, não sei. Tudo bem, foi campeão sim, vai, chama Anderson. Não, com certeza, ganhou o anel, cara. Ganhou o anel, tá lá. A gente não pode contestar. Ele ganhou o anel, né? Ganhou, eu acho que por Cleveland não, mas por acho que ele não quis ganhar o de Cleveland, pelo Golden State, sim, isso aí. Golden State ele ganhou, então assim, não tem como negar que ele ganhou um título, ele não estava em quadra, ele não jogou o jogo, nenhum dos jogos, por sinal, né, da final, mas ele ganhou, ele fazia parte do time. Exato. Não tem como contestar, não. Como é bom apimentar o bola laranja. Então, André, fala um pouco sobre o Varejão, de volta à NBA, vai agregar, você vai mais na linha do Renan, você tem uma visão um pouco mais diferente, né, ele agrega aí em algumas cestas e tal, mas é mais um símbolo mesmo, né, uma despedida. Acho que o Renan usou muito bem o termo que virou moda depois da série do Jordan, que é até o nome dela, The Last Dance, né, a última dança, acho que é mais ou menos por aí, claro, guardadas as devidas proporções. Anderson, vou colocar aqui, tinha até esquecido de mostrar um pouquinho, né, tá ele com a foto com a camisa, né, do Golden State aí para vocês verem. E realmente, assim, é mais como uma homenagem. Eu acho que o Dan Gilbert, que é o dono da franquia, fez, foi algo, assim, muito bacana. A ideia surgiu dele, pelo que o pessoal lá em Cleveland fala, de trazer o Varejão de volta, porque se você for pensar em trazer um cara que estava parado há 2 anos no basquete profissional e há já 4 anos, né, desde 2017, quando ele saiu do Golden State, sem jogar, é uma coisa muito complicada, né? Tudo bem que o salário não é nem por dinheiro, por nada, mas é mais pelo que, né, aquilo é um negócio, enfim, tudo mais. Mas foi uma homenagem muito bacana, talvez, assim, o brasileiro que mais foi ídolo dentro de uma só franquia na NBA. Eu acho que a gente pode entrar nessa discussão uma outra hora, né, quem é o maior ídolo brasileiro na NBA, mas o Varejão, como vocês podem ver, jogou 13 temporadas por Cleveland, dos brasileiros é o que mais jogou por uma só franquia. Não ganhou o título em Cleveland, como a gente acabou de falar, mas teve temporadas aí, como eu queria ressaltar aqui, essa temporada 12-13, que foi um ano antes do LeBron voltar, ele jogou só 25 jogos, mas ele estava cotado para ser All-Star. All-Star, seria aí o primeiro brasileiro a ser All-Star. Ele estava com média de 14 pontos e 14 rebotes por jogo. É um absurdo. Então, naquela época, pouquinho antes de começar a era Curry, vamos colocar, era bem visto esse cara, muito mais bem visto esse cara que jogava dentro do garrafão, né? E tiveram outras ótimas temporadas, essa aqui, a 13-14, que foi quando, a 14-15, desculpa, e quando o LeBron voltou para Cleveland, ele jogou aí alguns jogos, começou muito bem, mas teve a lesão, e aí ele ficou de fora daquelas finais, que foram derrotadas pelo Golden State, e no ano seguinte ele jogou alguns jogos também, 15, 16, 31 pelo Cleveland e 22 pelo Golden State, mas aí foi o contrário, né? Foi o Golden State, foi o Cleveland que venceu o Golden State. Mas é um ícone lá para a cidade de Cleveland, fizeram vários jogos com aquele bubble head que eles chamam, né? Que é como se fosse o nosso mini crack aqui, por causa do cabelo dele, então dava isso para as crianças, o pessoal no ginásio. A peruca dele ficou muito famosa lá. Então é um personagem muito carismático também, uma pessoa, você vê as entrevistas dele, muito, muito legal, né, ele falando tudo isso. Então é um parceiraço do LeBron. Hoje em dia eu já não sei mais como está essa relação, eu tenho muita curiosidade disso, porque eu nunca ouvi mais falar, mas depois que ele saiu de lá deu uma estremecida, mas era um dos caras que o LeBron mais gostava como companheiro de equipe, sempre falou isso e tal, mas eu não sei se por ele ter saído de lá, né, óbvio que isso passa pelo LeBron, e aí,
vamos mandar embora, não vamos, mas o Cleveland tinha outros planos para aquela temporada e precisava de um cara que não jogasse só ali embaixo, e aí trouxe Channing Frye e tudo mais na troca dele. Mas enfim, Anderson, cara, um cara muito grande para o basquete brasileiro, dentro da NBA, um dos maiores brasileiros, como eu falei, a gente pode ter essa discussão depois, mas, vai ficar uma marca dele na liga, e, assim, é muito legal o que o Cleveland fez, já jogou, entrou no finalzinho do jogo, né, do jogo de ontem, na derrota do Cleveland, fez ali um ponto, deu assistência, pegou uns rebotes, mas só mesmo no garbage time, né, que é a turma do terrão ali, para poder entrar em quadra e marcar presença, e deve fazer isso até o final da temporada, mas realmente para trazer experiência, para ajudar os garotos, mas não vai ser contribuição em quadra que vai enfim, mostrar o que é o Varejão. Acho que o que ele deixa é realmente esse legado dele e né, a torcida gostando dele estar lá, fazendo uma despedida e ter esse momento final muito merecido na NBA. Só para, não sei se o Renan tem mais alguma coisa para falar do Varejão, tem alguns números dele aqui, somando a temporada regular, playoffs, finais que ele já disputou, né? Foram 662 jogos, 4.905 pontos, 4.839 rebotes, 747 assistências e 436 tocos em 12 temporadas e meia. Então, vai mudar muito esses números aí, meu caro Renan Leite? Vai chegar o quê? 5 mil pontos? 5 mil rebotes? Varejão conhecido como moça bonita embalada, né? Só toco. Cara... Feio do jeito que ele é conhecido como moça bonita. Que beleza, hein? Não deve mudar muita coisa dos números, não, cara. É o que o André falou, deve entrar só ali no garbage time, fazer alguns números, jogar, se mostrar para a torcida, é para isso que ele tá lá. Tudo bem que tem, por conta ainda da pandemia, os jogos ainda estão marchando, né? De pouquinho em pouquinho, com a adição de torcida, mas ele já pode fazer essa apresentação de despedida para os torcedores. O que eu iria só falar para fechar é que acho que, não sei se o Varejão é o melhor brasileiro que já jogou na NBA, nem o maior brasileiro, mas com certeza o mais icônico. É o que mais é reconhecido por um time, por exemplo. Você fala em Varejão, você lembra do Cleveland, na hora, né? Acho que aqui no Brasil é o que mais tem camiseta, né? Com o nome. Eu mesmo tenho uma dele, dos tempos de Cleveland, a 17, com escrito Varejão atrás. Então, ele é muito icônico. E participou de uma geração muito boa, né? Uma geração de brasileiros na NBA muito legal. Eu acho que dentre essa geração ainda, ele é o mais icônico, né? A geração de ele, Thiago Splitter, Leandrinho, Nenê, toda essa galera. E a geração de Cleveland com LeBron, né, Renan? O que com certeza fez ele também aparecer mais, certeza, né? Com certeza. Icônica, né? Então tornou ele o tamanho que ele tem na NBA hoje. Cara, é para celebrar, pra gente ver, bater palma toda vez que vê ele entrar em quadra nessa reta final aí. Eu gostei. Isso aí pode ser uma pauta pra gente nos programas futuros, né? Falar sobre os brasileiros da NBA. Muito interessante isso, inclusive. Você citou aí, Renan, muita gente boa, cara. Leandrinho, Nenê, Splitter, o próprio Varejão. Acho que vai ser bem legal esse programa. A gente pode discutir depois para colocar ele em pauta também. André que gosta de números e tudo mais, melhor que eu, pode me corrigir, acho que dos 4 que eu mencionei, só o Nenê não tem anel, né? Leandrinho, Varejão e Splitter. Leandrinho e Splitter jogando a final, o Splitter sendo titular e o Varejão nesse esquema que a gente falou, mas muito merecido, né? Só o Nenê que não tem, mas o Nenê foi o mais longevo aí, né? Com 18 temporadas. Então, a gente pode... Você até comentou dele aqui uma vez, a relação do salário e tudo mais. Exato. O São Carlense Nenê. Isso, verdade. São Carlense Nenê.
Bom, lembrando que estamos gravando o 48 no dia 6 de maio de 2021, né? E daqui a pouco o Bola Laranja bate um ano, tá? Também teremos novidades aí. Então, é por volta aí das 7 da noite, estamos gravando nesta quinta-feira. E vamos lá para o nosso próximo assunto que eu vou fazer, mamãe mandou aqui, já escolhi, inclusive, Carmelo Anthony. Né? Porque eu quero deixar o Westbrook por último, que é para o Renan terminar sorrindo o nosso querido Bola Laranja, né? Você que estava vendo pelo YouTube, né? Tá vendo o sorriso, como será? O Renan vai conversar sobre o Westbrook, que tá bem, muito bem, obrigado. Não sei até onde pode ir com o Wizards, mas talvez surpreenda muita gente. Teve um começo horroroso, mas tá crescendo aí, talvez, no momento certo. Carmelo Anthony, minha gente, também joguei muito PlayStation 2 com esse caboclo na seleção dos Estados Unidos, que não tinha nenhuma graça, né? Porque a gente jogava Estados Unidos contra Estados Unidos. Então, tinha ele, LeBron, Kobe Bryant. Nossa Senhora. Gosto da fitinha que ele usa, é muito charmoso, o nosso querido Carmelo Anthony. E nessa semana, ele se tornou o 10º maior pontuador da história da NBA. Né? Ele fez 14 pontos na derrota para o Atlanta Hawks. Né, Atlanta Hawks vai fazer uma campanha legal, hein? Pode ser pauta também. Então ele fez aí 14 pontos nessa derrota e acabou entrando aí no top 10, né, atingindo 27.318 pontos profissionalmente pela NBA. Gente, quando a gente for fazer uma seleção de todos os tempos, 2, 3, 4, 5 seleções, porque tem muita gente boa, o Carmelo entra entre as 5 primeiras seleções, vamos dizer assim. Até quanto o Carmelo Anthony pode ser considerado um ícone gigantesco na NBA? Ele é bom de bola, hein, bicho? André Luiz Fantato. Olha, Anderson, essa é uma pergunta muito difícil, muito difícil. A gente, para elencar 5 times na NBA, eu acho que você não consegue colocar o Carmelo em 5 melhores times de todos os tempos. Óbvio. Eu esqueço que é 11, que é 5. Não, mas mesmo que fosse 11, eu vou te falar. Fosse 11. Porque assim, você acha, né, sendo 5, seriam 25 jogadores, né? Se fosse 11, 55. Certamente tem 50 jogadores na frente dele hoje de todos os tempos, né? Depende também do seu critério, mas no meu, certamente eu colocaria, tá? Não é porque ele entrou nessa lista, na minha opinião, que ele entra na lista dos 10 melhores jogadores da NBA, né, de todos os tempos. Mas é uma marca incrível. Ele que vinha em baixa nas últimas temporadas, antes de Portland, foi praticamente chutado de Houston, jogou o comecinho da temporada 18-19 em Houston, e aí ficou até o começo da temporada 19 só, sem jogar, então foi praticamente um ano, né, do final de 2018 ao final de 2019, e se reencontrou, o que foi muito bom para ele. Óbvio que hoje pontuando menos, fazendo bem menos para a equipe, mas mostrando quem é Carmelo Anthony. E na lista a gente vê aqui, cara, ó, do top 10 da atualidade, né, os que ainda jogam estão em letra maiúscula aqui. Então, LeBron James em terceiro e Carmelo Anthony em 10º, tá? Com 27.334, que teve mais um jogo ontem. Ele ultrapassou o Elvin Hayes com 27.313. E se a gente for até o 25º, não tem mais ninguém que ainda joga. Ó, todo mundo já aposentou daqui. Você vai ver aí 26º o Kevin Durant, ó, que tá aqui fora da linha, o próximo, né, na fila, vamos colocar assim. Então, cara, é algo assim absurdo, né? Você tá numa mesma lista que LeBron James e esse monte de gente, é óbvio que vai dizer que o seu tamanho, né, na NBA. Então, assim, é para aplaudir mesmo o Carmelo. Eu acho que é um feito que mostra o tamanho dele, um cara que ele peca em algumas coisas da quadra, né? Eu vejo mais na parte defensiva. É um cara que sempre defendeu bem, mas parece que não teve muita vontade, né, disso toda a carreira. Mas ele realmente tem uma capacidade de pontuar enorme, é gigante. Ele arremessa muito bem de qualquer lugar da quadra. Ele tem uma altura muito boa.
E já foi falado por vários defensores aí que é um dos jogadores mais difíceis de se marcar da NBA. Então, assim, é algo incrível o que faz Carmelo Anthony. Eu abri a tela aqui do Anderson Varejão. Que legal, né? Eu estou procurando aqui os stats do Carmelo. Deixa eu colocar aqui para a gente ver, porque só para fechar essa parte dele, eu queria colocar aqui para a gente ver alguns anos que ele teve aí. Aí, ó, vamos lá, tá a carinha dele. Então, aqui, ó, vamos descer aqui para a gente ver os stats dele, que, cara, tem coisa aqui que realmente é de quem é muito grande, né? É difícil você... Ó, a gente teve aqui a temporada 12-13, que foi uma das melhores temporadas dele em Nova York, com média de 28,7 pontos por jogo. É algo muito, muito grande. 28,9 em 2006, 2007 também, quando ele começou lá em Denver, que jogava com o nosso querido Nenê, tá? Então, 23 pontos de média na carreira. Então, isso porque ele teve uma boa... ele desceu bem a curva aqui, ó. Aqui ele jogou só 10 jogos, né? Que foi aquela temporada que eu falei. Mas aqui, 58 e aqui 65, jogando menos, porque ele joga num time que tem Damian Lillard e CJ McCollum. Damian Lillard, que certamente vai entrar nesse top 10 em algum momento da carreira dele. Mas é algo, assim, muito, muito bom. É um cara genial, um cara que merecia ter voltado para a NBA, um cara que ainda tem ainda um pouquinho de gasolina no tanque, óbvio que bem diferente dessas outras temporadas em que ele era um All-Star, ele era um superstar da liga, mas ainda pode contribuir muito, e fiquei muito feliz desse encaixe dele no Portland, porque realmente a gente vê o tamanho desse cara para a NBA. Então, palmas para o Carmelo Anthony, é um feito muito bom, e já dando meu pitaco aqui, eu acho que ele chega aí nessa listinha que eu acabei de mostrar, até em 8º lugar, passando aí o Moses Malone e o Shaquille O'Neal. Eu acho que dá para ele chegar sim. Então, cara, ele realmente é um jogador de outro patamar, vamos colocar assim, ó, tá aqui de volta, ó, então eu acho que ele passa sim o Shaq e o Moses Malone. O Wilt Chamberlain com 31.419, acho que ele não chega mais, ele tem 36 anos já, vai ser muito difícil, mas eu acho que o Shaq e o Moses Malone ele passa. 8º lugar, cara, é um baita de uma colocação nos maiores pontuadores de todos os tempos. Inclusive, se a gente for ver bem, no Moses ele não tá tão longe, não, né? Deixa eu voltar aqui pra gente ver lá de novo. Não. São aí, Anderson, 1.200 pontos, vamos colocar, tá? Não, do Moses. Do Moses ele passa essa temporada ainda. Exatamente. Coisa de mais 10 jogos, nem isso, mais 5 jogos aí ele passa, né? Ele tá bem perto, inclusive. Se a gente deixar pra fazer a homenagem a ele daqui 2 programas, talvez ele já estaria em 9. Sim. E no ano que vem, se ele tiver esse mesmo tempo em quadra, vai passar o Shaq, certamente. Passa o Shaq. Agora eu quero rapidamente, antes do Renan falar, que você voltasse lá nos números dele e focasse na fotinha, por gentileza. Com certeza. O seu pedido é uma ordem. Lembrando que estamos com aquele timer, né? Então o Renan tem uns minutinhos aí, exatamente 6 minutos para explanar sobre Carmelo, antes de irmos para o nosso intervalinho, senhor Anderson. É verdade, o momento mictório voltará com força, né? Falar que o momento mictório voltará com força poderá ter outras conotações, mas não é isso. É porque será mais corriqueiro, né? Será mais corriqueiro. Então, acostume-se com aquele breve intervalo. Eu pedi para o André colocar a fotinha do Antônio na tela, porque a pergunta para mim, para você, Renan, antes de você explanar mais sobre ele, é se o Renan Leite sairia, né, caminhando pelas ruas de Campinas com essa linda faixa branca na testa em homenagem ao nosso Carmelo Anthony. Não só sairia, como já saiu, eu tenho certeza. Já vou responder a sua pergunta. Quando você disse, se o Renan sairia com essa faixinha, eu tava com a cabeça positivamente. Quando você falou, pelas ruas de Campinas, eu fiz assim, não, aqui não faz nenhum sentido. Se fosse lá em Nova York, lá no Brooklyn, com ele onde ele nasceu aí, com certeza, faz muito mais sentido. Mas vamos trabalhar com fatos. Você está em Campinas ainda. Não. Vai trabalhar amanhã com a faixinha. Não, sem chance. Cara, eu vou dizer pra você que pra mim,
dentro de quadra, o Carmelo Anthony ele tem uma composição corporal, um jeito de jogar que, para mim, é um dos mais estilosos, né? Kyrie Irving também tem esse jeito de jogar, esse jeito de se posicionar, e ele também, para mim, tem um comportamento corporal muito legal. E, então eu sempre achei ele muito estiloso, cara, muito estiloso. Eu queria muito andar com os tênis que ele usava, e aquele uniforme azul do Denver, para mim, era sensacional. Fala aí, André. Não, concordo plenamente, com estilo total. Total, ele, cara... E a tatuagem da Warner Bros. Exato, não, isso para mim é assim, a cereja do bolo, é onde ele termina de acertar o visual. Esse bigodinho, né, bigodinho fininho, agora ele ainda meteu um estilo Allen Iverson ali, trancinha, porra, tá sensacional, cara, para mim, sensacional. Tô com tempo ainda, acabei de olhar aqui. Cara, vou já me alongar um pouquinho aqui para falar de Carmelo, mas tentarei ser rápido. O que eu tenho para falar dele, além desse lance que eu falei do estilo, né, do jeito de jogar, para mim sempre me chamou atenção. Eu gostava muito de ver ele jogar, e eu vou ser muito sincero, quando ele fez o movimento de sair do Knicks, que o Knicks, quando ele sai, é quando tá naquela fase que eu já comentei aqui, daquele negócio de não se achar, de não encontrar o melhor time e tudo mais, ele vai pro OKC e ele não vai bem lá. Salvo engano, ele fez uma temporada com o Paul George, com o Westbrook, e ele não vai bem. O time não encaixa, era para ser ali um Big Three que não foi, e aí ele faz um movimento para Houston e joga pouco, é dispensado do time. Cara, para mim, eu vou ser muito sincero, para mim tinha acabado a carreira dele ali. Acho que ele ia fazer alguns contratinhos só de fim de carreira mesmo e acabou. Ficou vários jogos ali na areazinha de visitante, assistindo o jogo. Uma vez foi assistir jogo com o LeBron, fingiu que ia pegar a bola para arremessar e tudo mais. E eu achei que fosse ficar nisso aí, cara, que ele fosse ficar passeando e não conseguir fazer mais nada. Quando ele vai para o Portland, eu pensei exatamente a mesma coisa. Ele vai para lá para chegar a acontecer tudo o que aconteceu lá em Houston. Não vai se dar bem, não vai jogar, não vai encaixar no time, já ele é dispensado. E ele surpreendeu todo mundo. Conseguindo encaixar no time, fazendo os minutos que ele pode fazer, fazendo o jogo que ele pode fazer. O time sabe o que ele pode render, ele sabe o que ele pode render, o técnico sabe onde ele pode render mais, e é isso que ele tem feito. Ele já não é novinho, não posso falar que ele é velho, né, por respeito, mas ele já está ali num descenso físico, então ele sabe tudo que ele pode fazer, ele tem essa consciência e isso ajuda demais o jogo dele. Quando eu vi a notícia dele ter entrado no top 10 de maiores pontuadores, eu fiquei impressionado. Eu não acompanho assim super de perto quem tem mais pontos, para mim não é muito interessante, mas quando eu recebi a notícia, eu falei, caramba, cara, que impressionante, né? É muito claro das ótimas temporadas que ele fez lá em Denver, das ótimas temporadas que ele fez em Nova York, e, cara, ele foi coroado aí com essa posição no ranking, que realmente deve chegar ali até a 8ª posição, merecidamente. Ele fez uma carreira para chegar mesmo nisso. É uma pena não ter um anel para chamar de seu. Mas fez uma carreira justa, e acho que tem ainda um restinho ali. Tem uma reservinha no tanque para jogar bem ainda umas 2 temporadas. Estamos com menos de 1 minuto para a gente fazer o intervalinho e voltar a falar sobre Russell Westbrook, o assunto que o Renan adora. Mas o André Fantato, em 2 palavras, tá vendo aquele born ali escrito 29 de maio de 1984, que é o nascimento do nosso querido Carmelo Anthony? Em 2 palavras, o que Renan Leite estava fazendo nesse dia? Estava aprendendo a tocar violão. Em 29 de maio de 1984. Perfeito. Uhum. É isso aí, voltamos, falei que ia ser rápido. Ó, você deve ter contado até 10, mas no 8 eu já estou falando. Então foi bem rapidinho. É isso aí, voltamos aqui para a segunda parte do programa.
para falar de Russell Westbrook, que vai carregando o Washington Wizards, né, quem sabe aí os maiores futuramente, porque eu não sei se nessa temporada, né, vai ter alguma coisa, tá brigando aí, né, play-in, play-off, vamos ver o que consegue fazer, mas eu lembro, pessoal, num episódio lá atrás, quando a gente citou a troca que aconteceu entre ele e o John Wall, estou correto? Né, a gente falou aí para quem seria melhor, né, se fosse para o Wizards, se fosse para o Houston, e tá bem claro que é para o Wizards, né? Claro que o Renan falou que seria para o Houston, porque ele adora o Westbrook, né? Então ele saindo do Houston, o time ia subir. Mas, né, tá numa campanha maravilhosa o Houston Rockets, né? É sempre bom frisar, um time maravilhoso, uma temporada estupenda, né, lá para baixo. E o Wizards com o Westbrook tá muito bem, pessoal. O que falar deste cara e até onde o Wizards pode chegar? Eu devo esperar uma piada com o Wizards? O Wizards, aquelas escolas que você aprende uma língua e tal. Não sei. Fica à vontade, André Fantato. Eu vou começar porque depois o Renan, ele vai ter que... ele vai pensar na piada. Apesar de que eu já falei muitas vezes aqui que também não gostava do estilo de jogo em que o Westbrook vinha colocando, né? E isso mudou muito esse ano, como a gente falou no episódio passado, o fator Westbrook e o fator Scott Brooks na vida do Westbrook. Para mim, essa foi a total diferença. Hoje, ele entende o jogador que ele é muito mais do que nas outras temporadas, a temporada passada em Houston, e outras temporadas em OKC, e as coisas têm acontecido naturalmente. A gente vê que as médias dele aí nessa temporada estão muito altas, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem na tela novamente o nosso querido Westbrook e as médias dele, porque realmente, assim, ele tá com uma média de pontos mais baixa do que ele já teve, que é 21,9 pontos por jogo, se a gente olhar aqui na temporada 2021, mas ele tá com as maiores médias de assistência e rebote, 11,3 e 11,3. É algo, assim, absurdo, 21,9, 11,3, 11,3, e ao mesmo tempo mostra que ele sabe muito bem que ele é um jogador que tá ali para ajudar na defesa, para pegar rebote, para jogar em transição, para dar assistência e para pontuar naturalmente, sem forçar muito arremesso, sem querer ser o cara do time. Claro que ele consegue fazer isso, mas até que ponto isso é válido para o time em um cara que não é a característica principal, a pontuação dele, enfim. Então, ele já teve temporadas de caça estatísticas, como o pessoal fala. Para mim já teve, mas eu tô vendo que nessa temporada as coisas têm acontecido muito mais normal, muito mais de uma forma normal, sem forçar, sem inventar, e isso o Scott Brooks fez muito bem com ele. Eu marquei aqui, Anderson, essa vai ser a 5ª temporada com um jogador terminando com médias de triplo-duplo. Tá? Se ele ficar zerado em pontos, rebotes e assistências daqui até o final da temporada, os próximos 10 jogos do Wizards, mesmo assim as médias dele serão de triplo-duplo, seria, né, mais de 10 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes, 10 ou mais assistências. E isso aconteceu 5 vezes na história e 4 vezes ele foi o responsável. Essa vai ser a 4ª. Só uma delas foi Oscar Robertson, lá na década de 60, 70. E com mais 3 triplos duplos, ele passa o Oscar Robertson em número total de triplo-duplo. Hoje ele está com 179 e o Oscar Robertson tem 181. Então, mais 3, ele faz 182 triplo-duplos. Talvez esse é um recorde mais antigo na NBA que ainda não foi quebrado, porque o Big O, como era chamado, o Oscar, ele jogou na década de 60, 70, quando nem se ainda contavam um triplo-duplo como algo muito bom, algo bacana. Isso foi começar a ser contado lá na década de 80, quando eles puxaram os números e viram que ele fazia vários. E na época ninguém dava muita bola. O próprio Big O falou isso. Então, a temporada do Westbrook começou em baixa, assim como o time do Wizards, como a gente viu semana passada, mas ela foi crescendo, foi melhorando, ele foi se entendendo com o Bradley Beal, ele foi vendo que o Bradley Beal é o principal jogador do time em termos de pontuação e decisão e tudo mais, e ele
é também o principal nas assistências, na defesa, nos rebotes, no jogo em transição, em que ele é muito forte, é muito difícil parar ele no 1 contra 1 quando está na transição, sem fazer loucuras. Ele é um ótimo jogador, um all-star, um jogador incrível na NBA. Já chegou em final de NBA com o Oklahoma, enfim. Então, é um cara que merece muitos elogios por ter entendido o jogo dele de novo, por ter voltado aos trilhos e parado, talvez, de forçar algo que não era o Westbrook, né? Não era o que ele tem de melhor. Então, para mim, eu vejo o Westbrook dessa forma e é muito merecido o Washington Wizards, que para mim já está praticamente classificado, muito difícil o Wizards ficar fora do play-in, óbvio, vai ter que jogar o play-in, vão ser jogos difíceis, mas muito isso graças a esse novo Westbrook, que entendeu de novo o jogo dele, assim como havia sido quando o Scott Brooks era treinador de OKC, e ele elevou o jogo dele, depois ficou perdido um tempo de novo, mas agora voltou. Então, palmas para essa temporada incrível de Russell Westbrook. Em momentos em que algum cão da rua quer participar junto do podcast, não sei se vocês estão ouvindo, se vocês irão ouvir ou se o André fará milagre na edição, mas tem gente latindo aí. Ô Renan, o Wizards tá 30-36, né? Uma campanha negativa assim nos números, mas muito pelo começo, né? Muito pelo aquele início muito ruim que a gente citou até no episódio passado, quando a gente falou de play-in, mas tá ali em 10º. Não creio muito que o Raptors possa assustar, né? Olhando a tabela agora, hoje, né? O Raptors é o 11º, com 27-39. Acho que o Wizards não corre muito perigo, não, de sair do play-in, né? Acho que tá bem ok aí para segurar essa vaga, né? E enfrentar o Pacers, provavelmente, não sei se o Pacers passa o Hornets, enfim, mas no momento é isso. Mas o Westbrook, ele foi fundamental, ele está sendo fundamental para essa crescida do Wizards, ou você acha também que é mais, tem muita parcela o Bill, tem também o restante da equipe, mas entre os dois, ele é o que mais... Raulzinho tem jogado muito bem, vindo titular esse ano, foi no meio do ano, né, foi feita essa troca. Então, e você acha assim que tem uma parcela para cada um, assim, o Westbrook, por ele ser a estrela, né, o mais famoso, digamos assim, o mais conhecido, ele tem que puxar a sardinha pro lado dele. Anderson, logo você puxando a sardinha pro lado dele. Vai. Eu ia falar isso, eu tenho que dar o braço a torcer, por mais que eu não goste do que ele faz, ele é competente no que ele faz, e ele mostrou que ele pode ajudar o time fazendo isso. Acho que ele realmente, o que o André frisou, ele voltou a focar num jeito de jogar, de que ele pode ser importante para o time, de que ele pode ser importante para a liga, e ele voltou a fazer o que ele sabe fazer bem, está ajudando o time. Mais uma temporada com média de triplo-duplo, isso é fascinante. Eu lembro na temporada de 2016-2017 que ele quebrou o recorde naquela temporada de mais jogos com triplo-duplo, né? Cara, naquela temporada eu parei para ver o jogo do OKC por ele, para acompanhar a história sendo escrita ali, ele quebrando o recorde de mais jogos seguidos com triplo-duplo. Só que depois daquilo, acho que muito da passagem dele por Houston, eu fiquei bem de saco cheio, assim. Depois dessa temporada que ele faz essa quebra de recorde de 16-17, a adição do Paul George ao time do OKC, até Carmelo, tudo mais, o time não vai bem. Ele começa a ter essa picha de ele só jogar por números dele e tudo mais. Isso foi me dando uma rejeição ao jogador. E aí ele vai para Houston, faz aquela temporada estranha junto com o Harden, vai pro Wizards, começa a temporada super, super ruim. Falei, cara, já era. Eu peguei mesmo ranço, né, desse jogador, e eu não gostava de ver jogar, não queria e tudo mais. Mas quando ele consegue contribuir para o time, fazer o time andar nos trilhos de novo,
tá levando o Wizards, cara, que não tinha pretensão nenhuma nessa temporada, tá conseguindo levar o Wizards a uma disputa de play-in super digna, né? Acho que tem mais 6 jogos, tem uma diferença de 3 vitórias ali pro Raptors, deve levar o time à disputa do play-in tranquilamente. Cara, a gente tem que dar o braço a torcer. Claro, Bradley Beal tá fazendo uma super temporada também, a gente não pode esquecer disso. Se a gente fez um comentário uns episódios atrás do porquê o Curry não pode ser um candidato a MVP, apesar de até ter tido entre aspas, um rumorzinho aí, a galera falando que ele precisava participar e tudo mais, se a gente for levar por esse lado, Bradley Beal também mereceria estar na briga ali do MVP. Não nas cabeças, que fosse ser eleito MVP, não é isso. Mas na briga, sim, olha a temporada que ele tá fazendo, cara. E no começo da temporada, parecia que só ele jogava. Tava fazendo números impressionantes e tudo mais, e o time não ia, não ajudava, tava dando dó. Tava dando dó de ver esse cara jogar o que ele tava jogando e o time não se acertar. E agora parece que deu uma liga realmente, Raulzinho, jogando muito bem. Não lembro agora, alguns jogos atrás ele foi o destaque do jogo. Né? Quando a NBA solta no Instagram lá, quem acompanha já deve saber como que é. Ela solta o resultado do jogo e a foto de quem tá na foto do Instagram é o destaque do jogo. Então ele pega alguém do time que venceu e quem fez mais pontos, quem fez mais assistências por aquela equipe, vira a foto do duplo, enfim. Exato, o destaque mesmo do vencedor. O Raulzinho conseguiu essa façanha pelo Washington, mostrando que ele pode ser muito útil, cara. Ele teve uma passagem meio apagada ali pelo 76ers, depois do Jazz e tudo mais, e voltou com tudo aí no Wizards. Esse gráfico aí, Renan, na tela, ó, 42 triplo-duplos na temporada 16-17, batendo os 41 de Oscar Robertson em 61-62. Aí você vê em terceiro, ó, 18-19, ele também com 34. Em quarto, 33 na temporada, essa temporada. E aí tem ele de novo aqui, ó, em sétimo, né? Depois aqui de novo, tem LeBron aqui pro meio, tem James Harden. Então, olha que absurdo, né? Ele tá aqui várias vezes nesse gráfico, mostrando o maior número de triplos duplos em uma temporada. É um absurdo, realmente. Então tem que dar o braço a torcer. Espero que ele consiga levar isso adiante, fazer isso virar números pro time. Que o time dele chegue cada vez mais longe com esses números que ele sabe fazer muito bem. Muito bem. Então, os 3 assuntos, as curtinhas, né? A segunda edição das curtinhas está chegando ao fim. Só quero fazer um aviso rápido. Ainda não está confirmado, mas é muito provável que seja, né, que o nosso episódio 49, né, que é o próximo, semana que vem, seja o Pergunta Aí, que é onde vocês, meus queridos ouvintes, e agora telespec, como disse o Renan Leite, participam muito. Então já vão preparando suas perguntas, né? A confirmação deve vir amanhã ou na sexta-feira, ou no sábado, desculpa, hoje é quinta. Então, a confirmação pode vir aí por esses dias, mas muito provavelmente o episódio 49, que é o próximo, serão feitas de perguntas de vocês, né? Que a gente põe bonitinho aqui. Agora, se você acompanhar pelo YouTube, você vai ver sua pergunta, né? Antes eu só lia, porque só tinha áudio. Agora vocês verão também, então vai ser uma coisa bem legal. Então já vão preparando aí perguntas sobre qualquer coisa, né? A gente vai selecionar aí muitas delas para fazer um programa totalmente compilado a isso, né? A esse Pergunta Aí. E no episódio 50, que é daqui 2 semanas, surpresa. Não vou falar, lógico que eu não vou falar, mas vai ser uma surpresa muito especial, até porque é o episódio de número 50, só por isso. 50. Digamos que vai ser uma surpresa paternal. Será que a gente vai homenagear algum integrante por ser 50? Não. Será que vai chegar algum convidado? Não sei. Então, é só para deixar naquele... Eu acho que não, porque daí seria... Se fosse para homenagear um integrante que tenha 50 anos, aí seria uma homenagem patriarcal, não paternal, né? Nossa, que honra ser amigo. E as palavras são... Nossa, que além do vocabulário, né? Além do vocabulário. Antes que eu me esqueça, né? Mandar um beijo para Andressa Pereira aqui. Beijão, Andressa. Tá sempre com a gente aí. Tá sempre com a gente, nos acompanhando aí. Agora também virou
YouTubete com o Bola Laranja, e com certeza perguntas dela terão no próximo programa, no 49. Você também, hein? Já vai pensando, já vai formulando aí nas questões que André Fantato e Renan Leite irão respondê-las. Renan, deixa eu ver aqui. Não sei se o senhor viaja amanhã, né? Até porque o senhor não para em casa, mas te desejo uma ótima viagem, né? Nenhuma surpresa. Então, eu desejo ao senhor uma ótima viagem, um bom restinho de semana, né? Que o seu time de basquete continue bem, que o seu time futebolístico continue bem e mal, e que você esteja conosco na semana que vem para o 49, que vai ser muito especial. Aquele abraço, Renan. Muito obrigado, Anderson, André, e aos acompanhantes do Bola Laranja, vamos nomeá-los assim. Muito obrigado pelo desejo do meu time de basquete e do meu time de futebol. Eu já disse mais de 1000 vezes que eu não falo de assuntos futebolísticos por aqui, mas de vez em quando eu falo lá no Twitter. Se quiser me acompanhar por lá, já vai dar para saber o time que eu torço. Então, muito obrigado por mais esse episódio aqui do Bola Laranja. Muito legal poder falar de tudo, até do Westbrook é legal poder falar. Então, semana que vem estaremos aí muito provavelmente com pergunta aí. Deixem suas perguntas aqui nos comentários, lá no Instagram, que responderemos com certeza. E manda aquelas perguntas difíceis, né? Vamos fazer os dois aí se matar um pouco. Não precisa disso. Sim, eu só vou ler mesmo. Eu vou pedir só isso. Pergunta, não é trivia, cara. É pergunta. Eu parei com a trivia para não ter dor de cabeça mais também. Não, o André veio. Inclusive, poderemos mudar o nome de pergunta aí para trivia aí. Gostei. Parabéns, Renan, você é genial. André Luiz Fantato. O Renan fala que não gosta de falar de assuntos futebolísticos, né, mas daqui a uma horinha, os nossos dois times se enfrentam numa pelada, né, com 2 times reserva de garoto, e podemos morrer abraçadinhos, eliminados na primeira fase do tal campeonato. Mas não tem problema. Estou torcendo por isso, hein? Não tem problema nenhum, caso não tenha vencedor, iremos descansar, treinar mais, né, ter tempo de repouso, enfim, deixa para quem precisa ganhar realmente, viu, Renan? Deixa esse campeonato para quem precisa ganhar realmente. André Luiz Fantato, até semana que vem, aquele abraço, até o 49. Até porque o Bragantino nunca foi campeão paulista, né? Bragantino. Beleza, ele torce pro Bragantino. Vai, Valeu, Anderson. Cara, realmente daqui uma hora nos enfrentaremos, mas eu não tenho boas expectativas pro meu time, nem jogando contra a reserva, nem jogando contra a Série C, D, enfim. Então, não sei o que vai acontecer. Falando de basquete agora, valeu por mais um episódio. Foi muito bacana estar aí com vocês, falar de Westbrook, Varejão, Carmelo Anthony, caras aí muito importantes para o basquete. Temos essa surpresa no 50, como você falou. 49, com certeza, iremos ter as perguntas. Olha aí a Filó, que estilo, hein? Olha lá. Só para quem tá no YouTube tá vendo isso, hein? Olha lá. Grande mas é isso aí. Obrigado, Anderson. Obrigado, Renan. Semana que vem estamos de volta. Na outro episódio 50 com novidades, coisas boas. E obrigado a você que chegou até aqui, telespectador, ouvinte, enfim. A gente agradece vocês mais uma vez. Grande abraço, até semana que vem. Não esquece não. Acompanha a gente no Insta, no Twitter, no YouTube. Coisas boas virão, mas é tudo isso graças a vocês, hein? Se não fosse vocês, não conseguiríamos estar aqui. Camisa balançando, a minha tá distante, mas tá ali, bonitinha, na dela. E é isso aí. Para você que chegou aqui, um beijo na testa. Até semana que vem, um ótimo final de semana. E se cuidem. Até o 49.